Olá, pessoal! Bem-vindos novamente ao canal Mais Arte e Desenho Sem Segredo. Nós já falamos num outro vídeo do canal sobre a perspectiva cavaleira e a isométrica, e hoje nós vamos conhecer a perspectiva cônica, que permite representar e desenhar objetos e ambientes de forma bem realista. Nesse vídeo, vamos começar com um ponto de fuga, mas também é possível desenhar usando 2 e 3 pontos de fugas. O primeiro elemento da perspectiva cônica é a linha do horizonte, que nada mais é do que uma linha horizontal que divide o desenho ao meio. E a posição dessa linha, ela é definida pela altura do olhar ou da vista do observador. Então, por exemplo, se o observador estiver sentado ou se ele estiver em pé, essa linha, essa posição vai mudar, ela vai ficar um pouco mais para cima ou mais para baixo. E ela vai como se fosse marcar a divisão do desenho entre o céu e a terra ou entre o céu e o mar. Vou até representar aqui um marzinho assim para visualizar melhor. E aí, nós vamos então para o segundo elemento, que é o ponto de fuga. Esse ponto de fuga vai ficar posicionado em algum lugar dessa linha do horizonte, pode ser bem no centro ou mais para as laterais. E as linhas do desenho vão convergir para este ponto de fuga. Nesse terceiro exemplo, eu vou fazer um ambiente interno. Então, aqui a gente tem o ponto de fuga, as linhas que vão para as laterais, né, para os cantinhos do desenho. E aí, a gente faz um segundo retângulo que vai ficar mais para o centro. Então, é como se a gente tivesse uma profundidade, a representação dessa profundidade. Então, tudo que está mais perto do observador fica maior e tudo que está indo lá na direção do ponto fica menor. Então, as linhas que convergem perto do ponto, elas ficam mais pertinho, mais próximas umas das outras. E conforme elas vão se afastando do ponto de fuga e vão ficando mais perto do observador, elas ficam mais separadas. Neste último exemplo, então, para a gente visualizar isso melhor, mesmo que a gente tenha um objeto ou alguma coisa que seja do mesmo tamanho, por exemplo, se eu tiver duas árvores do mesmo tamanho, aquela que está mais perto do observador, ela é representada maior, e a que está lá pertinho do ponto de fuga, que está longe, distante do olhar do observador, ela é representada menor, mesmo que elas sejam duas árvores do mesmo tamanho, se fosse na realidade. Então, aqui, percebam que nesse trilho, as linhas vão ficando cada vez mais pertinho. Agora, o exemplo das árvores, né, que vão diminuindo. E, por último, também prédios, para a gente visualizar que eles vão ficando cada vez menores conforme chegam na direção do ponto. Então, vamos tentar compreender na prática como é que isso funciona. Então, primeiro a gente faz o desenho da linha do horizonte e marca o ponto de fuga no centro. Aí, eu vou fazer desenhos de figura geométrica. Vou começar com o quadrado, que é uma figura bem simples e para a gente compreender. Então, vou desenhar um quadrado na altura da linha do horizonte, um outro em cima e o outro embaixo da linha, para a gente visualizar como é que muda essa visão, né? Se a gente tem um objeto que está acima do nosso olhar, como é que ele vai ser representado? E aquele que está na mesma altura do olhar e aquele que está abaixo. Aí, feito isso, ó, desenhei só o quadrado normal. Eu vou ligar cada um dos cantinhos desses quadrados, né? Lá no ponto de fuga. Todos os cantos vão para o mesmo ponto, vão convergir lá para o pontinho de fuga. Nesse último também. E aí, agora, feito isso, nós vamos repetir as linhas verticais e horizontais. Então, essa linha vertical eu faço outra aqui e ligo. Depois, eu vou repetir a linha horizontal e vou ligar. Então, aqui eu tenho já
o cubo pronto. Mesma coisa nesse do meio. Repete a linha vertical, repete a linha horizontal e liga as que estão indo na direção do ponto. E tá pronto, é simples assim. Desse outro lado, vou fazer alguns objetos, assim, também figuras geométricas, mas com alguns outros ângulos, com umas formas mais complexas, só para a gente conseguir ver que o princípio é o mesmo. A gente repete a mesma coisa. Primeiro desenha a figura, depois puxa as linhas na direção do ponto. Vou fazer também de novo uma abaixo, outra acima e outra na direção do ponto. Porque de acordo com a posição do objeto e a posição do olhar do observador é que vai mudar isso, né? Você vai conseguir visualizar a parte de baixo ou a parte de cima ou só as laterais, né? E agora a gente puxa então as linhas de cada cantinho para o ponto de fuga. No caso do círculo, a gente pega uma tangente, né? Então, a parte lateralzinha assim, você puxa para o ponto também. Essa daqui que tem vários ângulos, também puxa cada um deles lá para o ponto, só não vai puxar o outro lado, né? Porque os objetos não são transparentes. E aí, feito isso, a gente vai, da mesma forma, repetir as linhas. Então, eu tenho aqui a linha horizontal, eu vou repetir a linha horizontal embaixo, e aí eu vou contornar a linha que vai na direção do ponto. Tô fazendo as duas partes de baixo, agora a lateral, repete a vertical, e nessa aqui, que é arredondada, eu repito ela arredondada lá atrás, faço o mesmo contorno. Aqui ela é arredondada, então também repete o arredondamento dela. Aqui a gente tem um cilindro, né? Repete sempre a mesma coisa. Aonde tem a linha vertical, você faz uma outra vertical. Onde tem horizontal, você faz horizontal. E as que vão na direção do ponto, é só ir contornando. Agora, nós vamos fazer um exercício prático. Eu fiz um quadriculado para desenhar as letras, né? Para ficar como base esse quadriculado, e escrevi as letras. Depois, a gente desenha a linha do horizonte e o ponto de fuga, que eu vou pôr aqui no centro. Aí, então, eu vou apagar as linhas, né, para poder começar a fazer o desenho da perspectiva cônica usando essas letras. Então, mesmo princípio que a gente viu anteriormente, a gente vai ligar todos os cantinhos das letras no ponto de fuga. Vou começar pelas partes de cima, porque são as que ficam mais visíveis. Nesse caso aqui do R, eu vou por um outro risquinho também. Então, aí liga todas as partes de cima, depois as partes de baixo. No caso, eu não preciso passar por cima das partes da letra, mas eu tenho que ver se está indo certinho lá na direção do ponto. Então, aonde ela coincide com a letra parte da letra que está na frente, eu paro, mas eu confiro se está indo certinho na direção do ponto. Vou determinar até onde vai a minha perspectiva, né? E agora eu vou contornar. Vou contornar primeiro a parte de cima de todas as letras, que é mais fácil de visualizar. Então, essa parte que tem o arredondado e uma parte que tem o reto, na letra R, né? E a letra E também. Agora, a parte de baixo, se eu vou repetir a linha, se é uma linha vertical, eu repito a vertical.
Nesse caso aqui, eu vou pôr mais ou menos o tanto que tem na parte de cima, eu repito na parte de baixo. Então, vertical com vertical e liga lá na direção do ponto. Vertical com vertical, liga na direção do ponto e o restante das linhas na direção do ponto. Vou apagar e agora a proposta é pintar com lápis de cor usando técnica de sombreamento, que eu já ensinei num outro vídeo sobre luz e sombra aqui do canal. Se você ainda não viu, vou deixar o link para você poder conferir depois, tá bom? Assim a gente finaliza. Espero que vocês tenham gostado e a gente se encontra no próximo vídeo.